local que eles possam se sentir mais seguros, que eles possam se sentir mais acolhidos, porque famílias funcionais produzem filhos que eles não precisam o tempo todo estar ocupando a função da mãe, a função do pai, porque eles têm o papel, a identidade e a missão deles definidas. E famílias disfuncionais, os filhos estão sempre ocupando funções diferentes. Por exemplo, uma mãe biológica pode ocupar a função paterna, uma mãe pode neutralizar a figura do homem, pode falar mal, pode fazer síndrome de alienação parental. Então, nessas famílias disfuncionais, as pessoas não têm as percepções de suas necessidades, elas não têm a capacidade de perceber realmente quem elas são, e nas famílias disfuncionais sempre vai ter um membro que vai ser excluído do sistema. Esse membro excluído do sistema é aquele membro que vai de repente ser o bode expiatório, vai ser a criança que vai fazer um papel de repente de filho bode expiatório, porque sempre uma família disfuncional tem aquele que é o dourado e tem aquele que é o negado, que é o bode expiatório da família. E esses filhos que sofrem a rejeição da família são aqueles filhos que vão crescer e vão desenvolver as neuroses de compulsões. Famílias disfuncionais têm briga por tudo. As famílias disfuncionais, elas brigam por tudo, elas não conseguem ter paz. E isso acontece porque uma pessoa está tentando ocupar o espaço que é de outro nessa família. Imagina uma família que tem o pai, tem a mãe, tem 3 filhos, e a mãe quer o tempo todo ocupar a função dela materna, mas ela também quer ocupar a função paterna. Imagina essa mãe que fica o tempo todo falando da sogra, porque sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, sua mãe é aquilo outro. Isso já é uma família disfuncionais. Todas as vezes que você briga, presta atenção aí, anota aí você que é membro exclusivo do canal de YouTube. Se toda vez que você briga, você precisa ofender sua esposa ou seu marido, falando dos pais dele, você já está construindo uma família disfuncional. Então é isso que está anotado aqui nos slides, para você ter cuidado. Quando você brigar, você não precisa ofender o seu sogro ou a sua sogra. Você não precisa. Se você tem problema com a sua esposa ou com o seu marido, fala do esposo, fala da marido, eu ia falar. Você tem que falar dele: ô João, ó, não tô gostando do que você tá fazendo comigo, né? João, você parece sua mãe. Aí, gente, já tá construindo um lar de família disfuncional. Já pensou quando, se você tiver filhos, aí os filhos vão ouvir você o tempo todo falando mal do avô, da avó, de todo mundo? Isso é alienação parental. Esse saber, quando eu fiz psicologia, pertencia só à psicologia. Hoje em dia já é um saber que pertence ao direito. Se tornou uma lei. Na época que eu estudava era projeto de lei. Se tornou uma lei por quê? De tanto que as famílias falam mal dos genitores, os pais dos pais, ou as mães que pais dos pais? Fala mal do sogro e da sogra. Então, a gente tem que entender que essas percepções, essas necessidades, elas têm que ser maduras para não gerar a exclusão de um membro da família. Porque esse membro que é excluído, ele vai ser dito bode expiatório. O bode expiatório é aquele que expia todos os problemas da família. E todas essas triangulações que eu botei para vocês aí, nesses slides que vocês estão recebendo, vocês já receberam. Ai, tô com soluço. Eu coloquei 6 tipos de triangulações para vocês entenderem como que é sério isso. Aí vamos lá, aquela pessoa lá falou excluída, ela era bode expiatório quando ela estava vivendo lá na família de origem dela. Hoje ela cresceu, ela não tem mais contato com o pai ou com a mãe dela, mas ela sente dentro dela que ela é excluída em todos os relacionamentos. Ela é excluída, ela se aproxima de um grupo de amigos, ela se sente excluída. Ela se aproxima de outro grupo de amigos, ela se sente excluída. Por quê? Porque essa pessoa foi excluída pelo pai ou pela mãe. Que falta que faz um pai, que falta que faz uma mãe na construção da psicologia emocional dos filhos. Por mais que um outro genitor tente suprir aquela necessidade, tem que fazer com que o filho tenha ou a filha tenha a construção da função materna e da função paterna. Então hoje a pessoa cresceu, ela não é mais excluída, mas dentro dela o sentimento que ela tem é de uma tremenda rejeição. Então por que tem que fazer análise? Para entrar em contato com essa dor que ela não está lá no passado. A dor está no presente, e ela está no presente extremamente
recalcada, mas ela aparece nas suas neuroses de ansiedade, nas suas neuroses de depressão, nas suas neuroses fóbicas, nas suas neuroses compulsivas, esse desejo exagerado que as pessoas têm por doce. Ontem eu mostrei um livro que chama Anticâncer. Eu estava num grupo de terapia ontem, um grupo grande, com 16 pessoas, e eu pedi uma pessoa para ler o livro Anticâncer, porque ela falou que ela tinha compulsão por açúcar. Aí ela vai entender que açúcar inflama seu corpo por dentro. O livro é esse aqui, ó. Eu vou pegar aqui e ele vai mandar. Você pode mandar foto no grupo? Cássia, mas livro de anticâncer eu não tô com câncer. Mas é um psiquiatra que descobriu na hora que ele foi fazer uma ressonância magnética no cérebro, que ele estava com um tumor no cérebro, deram para ele 1 ano de vida, ele viveu 15 anos, e como ele era um médico psiquiatra, ele escreveu o livro orientando, e nesse livro tem uma parte que eles falam que a mãe dele abandonou ele, e a dor acabou indo para o cérebro, mas ele conseguiu viver 15 anos. Esse livro é muito bom, vale a pena. Todos temos um câncer dormindo em nós. Como todo organismo vivo, nosso corpo fabrica células defeituosas permanentemente, mas nosso corpo é também equipado com múltiplos mecanismos que permitem detectá-los e contê-lo. Com essa convicção, o Dr. Servan Schreiber aposta em nossa poderosa biologia anticâncer capaz de nos prevenir contra doenças e até curá-la definitivamente. Um tumor no cérebro, 6 meses de vida, esse foi o diagnóstico que o neuropsiquiatra Davi Servan Schreiber recebeu ao fazer um exame de ressonância magnética. Determinado a conhecer a doença e vencê-la a qualquer custo, ele traçou seu caminho de cura alinhando a medicina convencional às práticas e alimentação saudável. 15 anos mais tarde, após ter superado o segundo câncer, Schreiber resolveu compartilhar sua experiência pessoal, seu conhecimento nesse livro, que consagrou em 26 países. Esse é o Schreiber. E aí tem uma parte aqui que eu acho muito interessante. Frases feitas supostamente encorajadoras, mas que todos se perguntam se são prova de chance de sobreviver ou temem a escutar. Nunca a gente tem que menosprezar a dor do outro. Então, ele conta, é porque eu não vou lembrar onde está a parte que ele teve muita dor revelada na hora que ele descobriu que a mãe dele abandonou ele, e ele pensou que tinha superado, mas isso ficou dentro dele e ele tinha muita dor. Então, a sugestão, muito bom esse livro. Esse livro eu comprei em 2008. Vê a data que eu comprei esse livro aí, por favor. Não tem, não? Deixa eu ver aqui. Eu comprei em 2010. Eu tive um carcinoma in situ nesse seio aqui esquerdo. Tá aqui, ó. Eu comprei esse livro quando eu tive isso. Tá aqui. Aí eu boto, porque em 2010... eu operei e tive que fazer o acompanhamento, tive que entrar tomando tamoxifeno. Aí eu entrei na menopausa com 49 anos e 5 anos depois, a médica disse que eu estava curada. E eu tive que tomar tamoxifeno durante 5 anos, um comprimido por dia durante 5 anos. Eu não fiz quimioterapia nem radioterapia. O meu foi in situ. A doutora Leila, até que atende aqui também, que é psicanalista médica, onde ela falou, falei, quando é in situ, nunca precisa fazer quimioterapia e radioterapia, né, Leila? Ela falou, não, Cássia, tem muitos in situs que também fazem. Então, eu acho que essa visão que eu tenho da psicologia, da psicanálise, me ajudou muito. Porque o Schreiber, ele fala que a doença, ela é emocional. E ele era um médico psiquiatra que não acreditava nisso. À medida que ele foi se resolvendo, ele foi vendo o quanto Freud estava certo. Porque às vezes, aí, mais que ele é americano, né? A psicanálise nos Estados Unidos é bem diferente da psicanálise do Freud. É uma psicanálise mais cartesiana, é uma psicanálise mais orgânica, uma psicanálise mais da medicina. Então, nós temos que entender isso. E quantas de nós passam a vida, tá no slide 75, trabalhando demais, comendo demais, falando demais, limpando demais, lendo demais, sendo avarento demais, comprando demais, se exercitando demais, para não olhar os seus conteúdos estão aqui recalcados, porque eles voltam. Eles voltam no sonho, eles voltam nos xistes, eles voltam nos atos falhos, eles voltam na psicopatologia da vida diária. Eles não voltam na psicopatologia da medicina orgânica, não. Eles voltam na psicopatologia da psicanálise, que é completamente diferente da psicopatologia da medicina. Então aí no slide 78 eu botei os vários tipos
de ciclo evolutivo da família. Hoje eu só falei de casal, porque a família começa com casal. Então, o Jean Paul Sartre, ele falou, viver é isso, ficar equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. E aí eu gosto muito dessa frase do Castanheira que ele fala, seja implacável, mas encantador. Implacável é diferente de crueldade. Seja esperto, mas simpático. Esperteza é energia sutil. Seja paciente, mais ativo. Paciência em esperar pelo outro. Seja doce, porém letal. Doçura é diferente de permissividade excessiva. E aí os 6 tipos de triangulações pra gente encerrar, porque hoje não vai dar tempo de eu explicar a genetograma de novo. E como eu tô dando tipo aulinha para vocês aprenderem, para vocês poderem se entender, para vocês de repente assim economizar 2 consultas no seu analista, para você já entender. Então eu separei 6 tipos de triangulações patológicas. Casal com criança pequena, casal com família, casal com adolescente, pais solteiros que nunca casaram, pais divorciados se divorciando com novos casamentos e pessoas mais velhas. Então, primeira triangulação é o casal. A primeira triangulação que acontece é quando os 2 casam, seja um homem com um homem, a mulher com a mulher, ou um homem com a mulher, não importa. Eles vão trazer o eco de família, cada um traz seus ecos de família, traz 4 gerações das suas famílias. Imagina, eu caso com meu marido, aí eu vou trazer meus pais, vou trazer meus avós e vou trazer meus bisavós. Vamos fazer conta? Freud que falou isso. Vamos fazer conta quantas pessoas eu trago? Eu trago Cássia, aí eu trago meus pais. Meu pai tem mais 2 pessoas e minha mãe tem mais 2 pessoas. Aí, esses aqui, então 2 tem 4, 4 tem 8. Então aqui, ó, 7 mais 8. Então eu trago 15 pessoas. Cada casamento, já para fazer a conta rápido, cada pessoa traz 15 pessoas. Eu trago meus pais trazem seus pais trazem os pais dele. Então, cada pessoa no casamento traz 15 pessoas. O outro trouxe 15. Aí na hora que tá discutindo, vem os ecos do passado. Aquilo que você nem imagina que tá em você, mas tá. Uma coisa que eu acho muito interessante. O meu pai era um cara muito inteligente, muito dinâmico, com inteligência preditiva, capacidade de análise de dados e fatos. É algo que a neurociência está comprovando, a neurociência está cada vez comprovando mais que a análise de dados e fatos é uma questão que alguns seres humanos têm. Meu pai não tinha escolaridade, mas ele tinha a inteligência preditiva, a capacidade de antecipar as coisas e ver lá na frente e falar. Tanto que foi ele que deu ideia, a minha mãe, há 52 anos atrás, de montar a escola dela. Eu tinha 9 anos quando montou a escola dela. Minha mãe tem uma escola de ensino fundamental que estão fazendo 52 anos esse ano em junho. Aí ele falou: Java, você é uma excelente professora no grupo. Que eles moravam numa casa de esquina. Vamos fazer uma escola, que a família dele do Rio já tinha uma escola. Eu tenho uma prima minha no Rio que tem uma escola de 500 alunos, grande lá, já tinha. E meu pai casou com a professora. Se de tudo não der certo, se a escola não der certo, eu sou da época da admissão, né? Eu estudei na escola da minha mãe, eu comecei. Você saía do 1º, 2º, 3º e 4º ano e ia pra admissão. A gente monta um quarto das meninas, que são 3 filhas, eles têm 3 filhas, eu e minhas 2 irmãs. Aí minha mãe, não, minha mãe não tem inteligência preditiva. Quem tinha inteligência preditiva era meu pai. Aí ela falava: vamos montar assim, eu vou fazer, você vai dar aula, você é a professora mais requisitada no grupo escolar, nós vamos fazer. Deu certo. A primeira turma tinha 48 alunos. Deu muito certo. Isso por causa da inteligência preditiva. Eu aprendi muito com meu pai esse olhar. Eu tenho inteligência preditiva, eu tenho uma capacidade de ver algumas coisas que vão dar certo. Tanto que tem muitos psicanalistas que ainda não acreditam na neuropsicanálise. E eu já tenho esse livro desde desde 2018. E esse livro foi lançado em 88. Deixa eu ver o ano que foi lançado aqui, só um minutinho. Em 85 esse livro foi lançado, ó. Quantos anos já se fala de neuropsicanálise? E tem psicólogos e psicanalistas que são psicólogos e psicanalistas que ainda falam que não dá para misturar o biológico com o subjetivo. Se a gente não tiver uma volta ao projeto de Freud, de 1895, que foi aberto em 1950, que está no compêndio 1 aqui da Imago. No compêndio 1 fala do projeto científico para uma vida
Projeto da Cientificidade, que ele escreveu em 1895, antes de falar no TDAH, quando ele era ainda Freud neurologista. E ele não tinha os maquinários que tem hoje para poder ver o cérebro. Tanto que Olivier Sacks, um neurocientista, ele fala que não seria o Cajal que ia descobrir o neurônio. Quem ia descobrir o neurônio seria o Freud, se ele tivesse engajado ali na neurologia. E o Freud, ele tinha o desejo de entender o orgânico, só que ele também tinha o desejo de entender o subjetivo. E aí ele cria a psicanálise. Hoje, o Eric Kandel, esse livro aqui do Eric Kandel, Princípios da Neurociência, e esse aqui, Em Busca de Memória, de Eric Kandel. Eric Kandel, no ano 2000, ele ganhou o prêmio Nobel comprovando a existência do hipocampo das memórias. Aí vai assistir esse especial que tem Em Busca de Memória, de Eric Kandel, Eric Richard Kandel, esse livro verde aqui, ó, que fala isso, esse livro do Eric Kandel. Então, vocês têm que acreditar nessa inteligência preditiva. Já tem uns 20 anos que eu estudo neurociência, e eu fui muito combatida pelos psicanalistas, falando que eu era charlatã, que era tudo mentira, nada disso. Hoje, Eric Kandel e vários psicanalistas já corroboram com essa teoria. Então, eu tenho a inteligência preditiva que meu pai tem. E uma coisa impressionante, ele não gosta que fale dele não, meu filho, quando ele tinha 9 anos, eu tinha uma sociedade que ele falou: mãe, rompe a sociedade, você é a única que trabalha, a vovó tem uma escola, você trabalha à noite, sábado e domingo, pede a ela para usar a escola de vovó. No princípio eu fiquei com medo, mas segui a cabeça dele e deu certo. Em 2015 para 2016, quando o YouTube começou a fazer sucesso, eu usava o YouTube só para guardar matéria de jornal, matéria de TV que eu ia. Ele falou: grave uma aula, grave a aula que você mais gosta de dar e eu vou postar no YouTube. Em 2016 ele postou essa aula, Interpretação de Sonhos, e a aula tá lá com quase 2 milhões de visualizações. Ano passado, ele virou e falou, ano passado não, mentira, 2000, no ano da pandemia, ele falou: mãe, o YouTube agora está disponibilizando membros, vamos fazer o membros. Eu fui contra no início e nós estamos aqui com 41 lives para membros exclusivos do canal de YouTube. Ai, Cássia, como desenvolve inteligência preditiva? Se você não tem, vai para análise, tira os seus recalques. Quanto menos recalques você tiver, mais você vai ter a capacidade de ver lá na frente. Não tem nada a ver com adivinhação, não tem nada a ver com xamanismo, não tem nada a ver com não. Tem a ver com um conjunto de análise, dados e fatos. Não tem nada a ver com intuir, tem a ver com você começar a ver o que dá certo e o que não dá. Bill Gates, inteligência preditiva. Microsoft, inteligência preditiva. Steve Jobs, inteligência preditiva. É o Jeff da Amazon, inteligência preditiva. São o do Tacla, como é o nome daquela empresa? Tacla, aquele que vai inventar um celular que vai substituir o iPhone. Ele já está falando que ele vai desmanchar. Como que é o nome? Tesla. Ele já falou que ele vai fazer um iPhone que vai... Um iPhone não, né? Que a iPhone é a tecnologia do Steve Jobs. Ele vai fazer um smartphone que vai vender mais do que o que o Steve Jobs fez. Steve Jobs, ele tinha uma dor muito grande dentro dele, porque ele foi criado por pais adotivos. Jobs, a família Jobs era adotivo. Tesla, exatamente, o Lorenzo falou, obrigado, Ludmila. Aí ele morreu de câncer de pâncreas. Sabe por quê? Ele foi adotado. E sabe por que a mãe deu ele para adoção? Que falou: eu não tenho condição de pagar um curso superior, eu vou te dar para uma família. Depois ele ficou sabendo. Deu para uma família com renda, mas só que ele nunca fez curso superior, ele se recusou. Ele foi lá andar na Índia, teve uma filha, maior confusão. A vida emocional do Steve Jobs. Leiam a biografia do Steve Jobs, é porque não está aqui. Você pode pegar ali para mim a biografia dele? Ali, ó. Tá ali, ó, aquela biografia ali, ó. Leiam essa biografia do Steve Jobs, vocês vão gostar muito. O segundo, esse. Vocês vão gostar muito. Aqui você vê claramente. Não tem nada a ver com aqui o Steve Jobs, quando ele lançou o primeiro All Jobs, novinho aqui. Assista aquele filme com o ex-marido da Demi Moore, vocês vão gostar muito. E ele morre de... Quer mandar esse livro aí? Ele morre de câncer de pâncreas com 50 e poucos anos. Sabe por quê? Ele não deu conta de olhar a dor dele. Ele não fez curso superior, ele se recusou. Ele queria ser criado por aquela mãe. Se ele tivesse feito terapia, de repente, ele não teria morrido com 55 anos. Já o da Microsoft, como é o nome da Microsoft? Bill Gates.
não tem essa dor emocional e aí automaticamente ele está aqui. Então, todas as vezes que um casal se junta, ele traz consigo os problemas que tinham nas famílias dele, e esses problemas podem levar ao início da disfuncionalidade. E o início da disfuncionalidade leva a distância emocional, leva a solidão, a disfunção física e a briga entre o casal. Quantas vezes os amigos do casal, o trabalho do casal, a relação com o dinheiro, a divisão de tarefa, envolvimento da família, envolvimento amorosa, afasta os casais. Quantos pais, quantas mães não liberam os filhos para o novo casamento? Aí a gente dá o nome de síndrome de dá o nome de ninho vazio. O ninho vazio é quando a pessoa, a mãe ou o pai, não tem uma identidade própria, que ele vivia a identidade dos filhos. Aí quando os filhos casam, vão para o novo lar, ele quer ficar o tempo todo na casa dos filhos, ele quer estar todo dia com os filhos, porque ele não tem identidade. Não tendo identidade, ele não suporta ficar 4 dias longe sem ver o filho ou a filha. E isso atrapalha o novo lar que está nascendo. Toda vez que uma mãe ou um pai quer estar presente demais na vida de um casal que está se constituindo, por isso que nos 2 primeiros anos, todo casal, ele tem que se afastar da família mesmo, ele tem que se afastar. Eu vejo o Lorenzo umas 4 vezes por mês. Isso é extremamente saudável. Isso, e eu morava com ele até o dia que ele casou, né? 14 de maio do ano passado. Ele morou comigo 30 anos. Eu via ele todos os dias, sempre. Ele morava comigo. E quando ele casou, eu vejo no máximo umas 4 vezes. Isso é saúde psíquica. Quando os pais querem ver todo dia, 5 vezes, 7 vezes, porque sente falta, porque chora, que tá angustiado, isso atrapalha o casamento. Sabe? Então, nós que somos pais, que somos mães, a gente tem que aprender a liberar nossos filhos para constituir a nova família. Aí depois de 2 anos que eles estão casados, eles acabam voltando mais porque eles já se constituíram. Aquilo ali, aquele casal já ficou sólido, aquele casal já ficou numa terra firme para pisar, porque no início do casamento ainda é muita areia movediça. Então, nesse início, as questões emocionais vão fazer com que paralise várias questões. Aí eu botei no slide 96. A triangulação acontece o marido e a esposa com os pais, com o trabalho, com o dinheiro, com os amigos, com o futebol, com tudo isso. E as consequências disso é muitas vezes ou a separação ou afundar a boia. Quantas vezes afunda a boia, logo depois vem o filho, depois vem outro filho, depois os filhos vão para a adolescência. Quantos casais eu atendo hoje que os filhos já separaram, casaram, já separaram da família, casaram e os pais separam depois que os filhos casam? Porque começa a aparecer os problemas que tinham no casamento e que foram afundados para não enxergar naquele momento. Então, aí está no slide 94 escrito isso. Conflitos que são submersos no casamento vão levar à separação. Aí nós vamos agora, a família efetivamente é inaugurada com o nascimento do primeiro filho. O filho que inaugura a família. Porque quando tem só o homem e a mulher, o homem, a mulher, ali é casal. Ali não é família ainda. Então família de origem é o pai, a mãe, os avós, é todo mundo lá, família de origem. Aí você sai daquela família de origem, se junta com outra pessoa que saiu da família de origem. Essas 2 pessoas chamam casal. Na hora que nasce, seja pela adoção ou seja pela barriga da mãe, nasceu a família. Então o nascimento da família acontece com o nascimento do primeiro filho. Encontramos em famílias disfuncionais muitas pessoas que casam porque está grávida. Quantos casamentos já estão fadados a dar errado porque as pessoas casam porque engravidaram? É importante ressaltar que essa criança que nasceu de uma família que não existia porque foi engravidada, ela vai ocupar o tempo todo um espaço de elo. Então ela vai ter inconscientemente uma função o tempo todo de salvar esse casamento. Essas famílias disfuncionais vai fazer com que essas crianças o tempo todo seja triangulada com os pais. E aí, nesse tipo de família, existe 4 tipos de criança. A criança que é super protegida, geralmente pelo pai ou pela mãe,
que é a carência do pai ou a carência da mãe, que faz super proteger para ficar de mal com o marido ou com a esposa. E aí tem o complexo de Édipo e o complexo de Édipo feminino, o complexo de Édipo masculino e o complexo de Édipo feminino, que chama complexo de Electra. Por isso que a gente deu a aula de complexo de Édipo masculino, demos agora em março. Agora em maio a gente vai dar aula de complexo de Édipo feminino, porque todo esse pai que se enamora da menina, não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com a afetividade, destrói a afetividade da menina. E toda mãe que se apropria do filho também destrói a afetividade. O filho não consegue nunca se envolver com ninguém, não consegue nem casar. E às vezes quando casa, volta sempre todo dia para almoçar com a mãe, que sente muita falta da mãe. Então, é o primeiro tipo. O outro tipo é o bode expiatório, é aquela pessoa que sempre vai ser colocada nela os erros da família. O terceiro tipo é os pais disputando a criança. Então, a família passa a ser um local de muita competição. E o quarto tipo é aquela que o pai ou a mãe faz um pacto especial com o filho. Encontramos nas famílias disfuncionais envolvimentos de uma criança num conflito que muitas vezes é marital e que não é um conflito do casal. A passagem de casal para a família se dá então com o nascimento do primeiro filho. Mas vale lembrar, essa criança, à medida que ela vai crescendo, ela é uma vítima, mas ela não é uma vítima passiva. Ela é uma vítima ativa, porque a criança todo o tempo ela pode fazer o movimento de querer sair desse sistema. Eu me recordo, eu com 9, 8, 7 anos, papai sempre foi muito pular cerca. Papai sempre adorou pular uma cerca. Ô, Jesus! Quem casou com ele foi mamãe, não fui eu, né? Então não tem nada a ver com isso. E eu lembro quando minha mãe, com eu com 7, 8, 9 anos, falava: seu pai tá me traindo. Eu falava: mas ele tá traindo você, não tá traindo a minha. Criança não é vítima passiva. Eu me recordo. Já minhas irmãs ficavam do lado dela com ódio de papai, que o papai estava traindo ela. Ai, Cássia, você então ficou do lado do seu pai? Nem do lado do meu pai, nem do lado da minha mãe. Eu me lembro sempre de eu ter falado para ela: ele não é meu marido, ele é meu pai. Ele tá traindo você, ele não tá traindo a minha. Só para lembrar, lembra que eu falei que eu tenho inteligência preditiva? E eu tenho certeza que essa fala minha tem a ver com essa capacidade que eu tinha, mesmo criança, de ver que meu pai não era meu marido. Como eu nunca vi meu pai como meu marido. Ele já, eu mais velha, lá, muitos anos, ele chegava: porque eu sou maravilhoso. Eu falava: pai, você é ótimo como pai, mas como marido, só Jesus na causa. Então a gente tem que aprender a entender essas coisas. A criança triangulada, ela se torna emaranhada. Os relacionamentos se tornam extremamente ativos, onde os pais, as mães, essa confusão que eu contei da minha família. Existe uma excessiva dependência e esses pais que pegam esse filho para emaranhar, os filhos não conseguem se desenvolver na vida. Aí esses filhos vão se tornar compulsivos, seja com drogas. Quantas famílias, né? A mãe abandona o filho, ele é criado pelos avós e esse neto não dá em nada, porque ele estava ali para juntar esse avô e essa avó. De repente, se não tivesse o neto ali, o avô e a avó teriam separado lá quando os filhos casam. Então pensem e analisem, por favor. Todas as vezes que tem alguém que está na neurose compulsiva, ele só está expressando a dor da família. Vamos de novo recapitular? Uma família que os filhos todos casam, geralmente quando casa todo mundo, os pais acabam separando. Aí surge um neto, aí os pais estão lá com 50 anos, os filhos todos casaram, mas surgiu um neto. Aqueles pais que estavam quase separando, surgiu um neto, volta de novo ter força e fala: não, agora a gente vai ficar junto mais tempo por causa desse neto. Só que esse neto é criado super protegido. Toda pessoa que é criada super protegida, sem limites, a falta de limites faz você ir para as neuroses das adicções. Aí se torna neurose por drogas ilícitas ou drogas lícitas, né? Porque o álcool é lícito. Terceiro tipo, quando tem adolescentes na família. O terceiro tipo, que tem adolescentes na família, os pais ficam extremamente irritados porque os pais não sabem lidar com o adolescente que está colocando em prática aquilo que aprendeu dentro de casa. E geralmente os pais estão na segunda adolescência de 40 anos para frente, que é a segunda adolescência. Os pais estão querendo viver aquilo que não viveram. Aí o lado dos filhos, esse lado da adolescência, é colocado em xeque nos pais, que os pais, a mãe quer ser a eterna adolescente, quer usar a roupa da filha, quer sair pra balada com a filha, o pai quer ser o eterno garotão, e aí
O filho que é adolescente mesmo, que tem que viver essas limitações, fragilidades, os problemas que ele está vivendo, que ele tem que buscar nos pais. O refúgio vai encontrar os pais o quê? Imaturos. E com isso, de novo, as pessoas que são imaturas geram pessoas imaturas. E os adolescentes vão ficar triangulados e não vão conseguir sobreviver e vão procurar as neuroses de compulsões. E quantos adolescentes hoje, a gente está vivendo na sociedade que quase 80% dessa geração X, Y, Z está nas drogas, seja drogas lícitas, seja as drogas ilícitas. Se você precisa beber todos os dias, é porque você já está nas drogas lícitas. O alcoolismo é uma droga lícita. Se você todo dia tem que tomar uma cerveja, você já é um adicto. Tudo que caracteriza que você precisa todo dia, você é um adicto. O quarto triângulo, pais que nunca casaram, mas tiveram filhos. Aí geralmente eles são triangulados com avô ou com avó. E todo ser humano vai passar a vida toda buscando a aprovação dos pais. Por exemplo, essa triangulação que eu botei no slide 137. O filho, a mãe vivendo ainda na casa dos pais e fica triangulado. Aí quem vai ser o gestor desse filho? Acaba sendo a avó ou avô. Quinto tipo de triangulação são os pais divorciados ou em novo casamento. Os cônjuges e cada um dos filhos. Outro triângulo pode ser o pai ou a mãe com os filhos do outro casamento. Aí eu botei no slide 142 aí, ó. O filho é usado como meio, o pai quer o divórcio, mas a mãe não quer o divórcio. O sexto tipo de triângulo é o que é mais comum, são casais idosos. É o tipo que eu falei pra vocês. O casal já estava separando, os filhos casaram e eles estavam quase separando. Ficar sozinhos os dois iam se matar. Aí aparece um filho ou então aparece uma filha que volta divorciada para morar na casa deles. Aí adia aquela separação que estava quase caindo no abismo, porque já viviam mal pra caramba. Um dos pais também triangulado com médico, o pai já é idoso e fica triangulado com médico. Então esse ciclo de vida familiar, estou no slide 152, é um fenômeno complexo, mas quando avaliamos o lugar de família do ciclo de vida nas cronologias familiares, o geneograma, que não dá tempo hoje, porque a gente já vai para as perguntas, que eu vou explicar na próxima live do mês seguinte, vocês já estão com elas aí, eu vou mandar de novo no final. Você não consegue ver aí no seu celular que dia que é? Uma sexta-feira que vai ser 29, acho que é. Dá só uma olhadinha para ver que dia é que é a live. Porque vai ser uma sexta-feira, porque todas as segunda, terça, quarta e quinta eu vou estar trabalhando, aí não tinha dia. Por isso que hoje foi quinta, né? Porque amanhã é feriado. Então, nós vamos explicar o genograma. Eu vou explicar como é que faz a análise do genograma. Essa evolução familiar, na medida que as gerações avançam, essas gerações que eu estou falando, desde o nascimento até a partida das pessoas, elas vão mostrar quem está conectado em harmonia e quem está colidido em brigas constantes. E o genograma, ele mostra a identidade, a missão de cada um no membro. E no genograma, analisa essas 4 gerações. Se vocês olharem, já que eu já mandei para vocês por slide, foi você que mandou por slide, tá onde? Na comunidade, né? O material fica na comunidade, né? No grupo de WhatsApp. O material que é mandado para vocês está no grupo de WhatsApp. Como que entra no WhatsApp? Na comunidade. Para entrar no WhatsApp é pela comunidade aqui no YouTube. Para você entrar no WhatsApp, você tem que se tornar membro e aí você automaticamente vai para a comunidade, né? Não? Quando se torna membro, tem que clicar para se tornar membro, aí você tem que clicar na comunidade. Então, o ciclo de vida familiar, ele vai interpretar as questões emocionais da família. Nos atendimentos, a gente usa a metáfora de um jogo de xadrez, onde o sintoma sempre é um mal menor. Não pense o sintoma como um mal maior. Por exemplo, um rapaz pode estar se destruindo nas drogas, mas ali talvez seja um sintoma de não matar a mãe que abandonou ele. Aí ele prefere ir para as drogas porque ele tem tanto ódio da mãe ter abandonado ele, então ele usa a droga como uma fuga para não matar essa mãe. Então a sintoma sempre é um mal menor. E aí o Freud usou, o Sigmund Freud, das 2 obras aqui da Imago, da Companhia das Letras, o jogo de xadrez e a análise
é um trabalho do Sherlock Holmes. Então vamos para as perguntas. Agora a gente vai fazer o momento perguntas, onde vocês que são membros do canal de YouTube vão mandar a pergunta aí no chat que a gente está fazendo ao vivo e eu vou responder as dúvidas de vocês.